Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo Facebook do pnbonline.com.br. Foi muito positiva a ida ontem à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges. O procurador José Antônio Borges vem tendo um comportamento exemplar para ser elogiado mesmo à frente do Ministério Público. Ele está dizendo que o Ministério Público vai investigar e vai investigar para valer as situações que foram denunciadas pelos militares. O que não quer dizer que se forma algum julgamento antecipado. Ou seja, ao mesmo tempo, o Procurador-Geral, acertadamente também, condenou o pré-julgamento, não sobre a instituição, sobre membros da instituição que foram denunciados. Num determinado momento, teve um deputado que perguntou se ele já ouviu o ex-procurador-geral de Justiça, Paulo Prado. Ele falou que não tem o que falar com Paulo Prado, porque o doutor Paulo Prado é um dos investigados, embora seja membro do Ministério Público, ex-procurador-geral de Justiça. E também assegurou o seguinte, que terá uma auditoria externa sobre o sistema e que essa auditoria externa será feita pela própria empresa que vendeu os equipamentos. Indagado se ele compartilharia essas informações com a Assembleia Legislativa, ele disse que não, que ele só compartilha essas informações com o processo judicial, a não ser que a Assembleia abra a CPI, e aí ele é, por força de lei, obrigado a compartilhar também, porque a CPI tem poderes judiciais. Traduzindo tudo isso, o Procurador-Geral de Justiça sabe que não foi ele quem fez essa paçoca, sabe que não foi na gestão dele que isso ocorreu e sabe que a instituição precisa ser preservada. O mais importante aí é a questão da preservação da instituição Ministério Público. Da mesma forma que eu afirmo aqui, que não dá para condenar a instituição Polícia Militar de Mato Grosso, porque alguns militares obedeceram ordens absurdas de Paulo Taques, chefe da Casa Civil, e de Pedro Taques, quando governador de Mato Grosso, não dá para condenar a instituição policial militar. Mas dá para não aceitar os comportamentos de Zaqueu, os comportamentos de Lesco, os comportamentos do Cabo Gerson, e tem outros militares lá envolvidos, que eu não me lembro o nome aqui, e que o final das apurações vai revelar todos eles, como, por exemplo, o ex-secretário de Justiça, o Coronel Siqueira. Isso não dá para aceitar. Mas aí é nominando e não condenando a instituição. Eu acho que a Assembleia, inclusive, tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado no sentido de que as instituições devem ser preservadas. Nós podemos ter deputado ruim, nós podemos ter deputado cassado, nós podemos ter deputado preso, mas o poder legislativo é importante na democracia. A mesma coisa no judiciário, a mesma coisa, portanto, se aplica com relação ao Ministério Público. O que nos dá uma certa tranquilidade é que o Procurador-Geral de Justiça tem demonstrado a exaustão, que ele não vai impedir que a verdade seja apurada e seja colocado nos autos do Poder Judiciário. Agora, além dessa auditoria externa sendo feita pela empresa que fabricou os equipamentos, ninguém conhece mais os equipamentos do que a empresa, parece que já há uma conclusão preliminar do Ministério Público, ou seja, de que a placa Witton sumiu mesmo. E se sumiu, essa placa foi furtada. Resta saber se ela foi furtada por alguém ou se ela foi furtada dentro da instituição. Furto é quando você subtrai alguma coisa sem arma, né?
Então é furto. Então essa placa foi furtada. No depoimento do Coronel Lesco, ele fala que essa placa Witron foi oferecida para os militares fazerem os grampos ilegais. Aliás, o Lesco chega a dizer o seguinte: nós não estaríamos aqui se não nos fosse dada a placa Witron, que era do GAECO. E essa placa hoje não está presente na Procuradoria, não está presente na instituição Ministério Público. Isso significa dizer que o Coronel Lesco falou a verdade com relação ao recebimento da placa. Resta saber agora se há algum documento oficial autorizando o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Prado, a entregar uma placa Witron. Porque como é que funciona o poder público? O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá pode ter lá móveis inservíveis, ou seja, os móveis não estão mais sendo usados pelos senhores vereadores. Ele pode fazer a doação desses móveis? Pode, desde que isso seja autorizado pelo plenário, desde que isso seja votado. Ele não pode chegar, chamar um presidente da associação de bairro e dar uma cadeira, dar uma mesa para outro presidente, dar um computador que já não está sendo utilizado da Câmara para outro presidente de bairro. Ele não pode fazer isso. Ele só pode fazer a doação autorizada pelo próprio Poder Legislativo. Se for o prefeito de Cuiabá, tem que pedir autorização para a Câmara. Se for o governador de Mato Grosso, tem que pedir autorização da Assembleia. Membro do Ministério Público não pode dar absolutamente nada para militar nenhum, por mais forte que ele seja, no sentido de realizar grampos fora das dependências do GAECO. Se ele fizer isso, ele tem que oficializar. Aquele patrimônio não é de quem está no comando. Aquele patrimônio é público e isso precisa ser preservado. Vamos ver a que conclusão chegará o Ministério Público de Mato Grosso. Mas me parece que é confortável saber que o próprio Ministério Público tem consciência de que ele precisa salvar a instituição. E ela será salva, eu não tenho dúvida nenhuma.